dia, pessoal. Professor Marcos aqui de novo. Espero que esteja todo mundo bem. Hoje, na nossa aula de matemática, a gente vai falar da leitura e formação dos numerais, tá bom? A gente sabe que os numerais eles são compostos pelos algarismos. E quais são esses algarismos? A gente tem 10 algarismos, aliás. Começando no 0 até o 9. A gente conta o 0 também. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses são os algarismos que a gente tem na matemática. E esses algarismos combinados entre eles, a gente sabe que formam os números e os numerais. Isso aí todo mundo já sabe, fica fácil. Só que os numerais, eles têm uma leitura e uma formação, né? Então, assim, a gente sabe que tem milhares, milhões, bilhões, os números são infinitos. E para fazer essa leitura, a gente tem que conhecer, né? Para isso, existe o que a gente chama de ordens e classes dos numerais. As ordens e as classes dos numerais. Como em tudo na matemática, a gente sempre faz a leitura de trás para frente. Lembra quando a gente fala fazer a continha de mais? A gente sempre começa a contar da unidade, depois para dezena, depois para centena. Continha de menos, a mesma coisa. Começa da unidade, dezena, centena. Então a leitura dos numerais a gente observa também nessa sequência, sempre começando de trás para frente, da direita para a esquerda, ó. Sempre daqui para cá, tá? Então, se vocês observarem nesse quadrinho aqui que o professor desenhou aqui na lousa, tem uma numeração em verde aqui em cima. Essa numeração, em forma de numeral ordinal, ele está mostrando para mim as ordens em que cada número vai ficar. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, e assim vai, ó. Quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona. Só tem até a nona ordem? Não, tem mais. Mas hoje a gente só vai olhar essas aqui, até a nona ordem, tá? Então, olha lá. Sempre contando de trás para frente. Sempre contando de trás para frente. Cada casinha dessa é uma ordem. Então, se eu preencher esse quadro aqui, ó, todinho com números, eu vou ter 9 ordens, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu preencher todo esse quadro aqui com algarismos, eu vou ter um numeral com 9 ordens. 9 ordens. Tá? Mas nem todos os números precisam ter as 9 ordens, né? Tem numeral que só tem uma ordem, que ele é composto por um algarismo só. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, falar o numeral 1, ele é composto só pelo algarismo 1, ele vai ficar aqui e não vai ter nada na frente dele. Então ele só tem uma ordem, ele faz parte da primeira ordem, tá? Que a gente já vai falar já já. Conhecendo as ordens, a gente consegue observar a classe dos numerais. A classe é a família dos números que dá pra gente a quantidade deles. Se eles já fazem parte somente de uma unidade, se ele já tem uma dezena lá para formar, se já forma uma centena, se já forma uma unidade de milhar, dezena de milhar, e assim vai. Isso aí são as classes dos numerais. As classes, ela começa da classe simples, depois da classe simples a gente pula para uma outra classe, que é a classe dos milhares, que vai subir um pouquinho mais. Depois que acabar a classe dos milhares, a gente pula para a classe dos milhões, depois pula para a classe dos bilhões, e assim vai infinitamente, tá? Nem eu sei todas as classes. Eu não conheço ninguém que saiba. Para saber a classe dos numerais, eu faço assim. Ó, presta bastante atenção. Não tem as ordens aqui que o professor desenhou aqui na lousa? A cada 3 ordens, eu coloco um pontinho para separar. Então eu conto 1, 2, 3, coloco um pontinho para separar, imaginário. 1, 2, 3, um pontinho para separar, imaginário, e assim até o final. Olha só. 1, 2, 3. Olha, já tenho uma classe aqui, ó. Cada vez que eu pulo 3 casinhas, ó, significa que aqui eu tenho uma classe, ó. Uma classe. 1, 2, 3. Olha só. Aqui, ó, que vai meu pontinho, ó. Outra classe. Tá vendo? 1, 2, 3. Outra classe. Então aqui eu tenho 3 classes, ó. Uma classe,
duas classes, três classes. Essa primeira classe aqui, ó, eu vou chamar de classe simples. Ó, classe simples. Essa segunda classe aqui, eu vou chamar de classe dos milhares, porque todos os números que entram aí vai ser chamado de mil. 1000, 10.000, 100.000, tá? Classe milhares. Já está escrito aqui embaixo, estou escrevendo aqui para vocês observarem. E essa terceira classe são as classes a classe dos milhões. Então tudo que for escrito aqui vai ser chamado de milhões. Ó. Se for aqui, ó, vai ser 1 milhão. Se for na dezena de milhão, vai ser 10 milhões. Se for na centena, 100 milhões. Tá? Então a classe milhões. Bom, agora transformando isso aí em números de verdade. Por exemplo, eu tenho um número aqui, ó. Vou colocar um número aqui embaixo assim, ó. 2, 4, 8, 7. Vamos fazer de conta que a gente não sabe ler esse número aí. 2, 4, 8, 7. Eu tenho que colocar esse número aqui dentro desse quadro, obedecendo a ordem, tá? Sempre de trás para frente, começando lá da pontinha. Então esse 7, ele vai ficar aqui. Esse 8, ele vai ficar aqui. O 4 aqui e o 2 aqui. Opa, pronto. Já coloquei. Daqui para frente não tem nada. Não precisa colocar zero, não precisa colocar nada. Daqui para frente não existe. Só vai existir esses 4 algarismos aqui, que colocados nesta ordem aqui, ó, a gente vai conseguir observar que número que é. Pulando de 3 em 3, ó, a gente sabe que a primeira sempre é a unidade. Unidade, dezena, centena. Ponto. Daí eu vou passar para a casa dos milhares. Ó. Ele entrou na casa dos milhares. 2. 2.000. Esse pontinho eu posso sempre chamar de 1000. Ó. 2.000. Casa das centenas. 487. Se eu for decompor, ó, vai ficar 2.000. Lembra? Mais 400. Mais 80. Mais 7. Por quê? Ó? 7 unidades, não precisa de zero. 8 dezenas, que é 8. Dezenas significa que eu tenho 8 vezes o 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Aí tenho casa das centenas, 400, que é 4 vezes o 100. Cada centena é 100, então lá, 4 vezes o 100. 100, 200, 300, 400. 400. E aqui, casa dos milhares, ó. 2.000, 2 vezes o 1.000. 1.000, 2.000. 2.487. 2.487. Tá? Então, nesse numeral aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 ordens, ó, olhando para o verdinho. 4 ordens. E quantas classes eu tenho? É só contar de 3 em 3. 1, 2, 3, uma classe. 1. Mesmo que não tenha completado aqui, ó, ele já está na classe dos milhares. Então, eu já tenho 2 classes aí, ó. Essa classe completa e mais essa daqui, ó. Então, eu tenho 2 classes e 4 ordens, ó. Então, esse numeral 2487, eu tenho 2 classes, ó, e 4 ordens, ó. 1, 2, 3, 4 ordens, uma classe, 2 classes, tá? Se eu fosse colocar para vocês aqui o numeral, esse numeral aqui, ó, não vou fazer a leitura dele não, tá? 1, 2, 6, 8, 7. É a mesma coisa.
Eu vou ter que colocar todos esses números aqui, todos esses algarismos aqui dentro do meu quadro, seguindo a ordem, né, de trás para frente, começando da unidade, indo para frente, tá? Então eu tenho que colocar todos esses algarismos aqui, ó. Se eu contar, pode até contar na ordem mesmo crescente, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu já sei que aqui tem 5 algarismos, então eu sei que tem 5 ordens. O número de ordens é o número de algarismos que tem no numeral. Então aqui eu já sei que tem 5 ordens. Então eu sei que vai parar aqui, ó. 5 ordens. Daqui para cá não vou ter nada. Então eu posso colocar aqui, ó, 7, 8, 6, 2, 1. Pronto. Vamos lá. Lembra que esse pontinho eu chamei de 1000? Então, 1000. Esse pontinho eu chamo sempre de 1000, porque é o primeiro pontinho lá, 1000. Que número que eu tenho aqui na frente do 1000? Não é 12? Então, 12.000. 12.687. É a mesma coisa que eu dizer que eu tenho 7 unidades, 8 dezenas, 6 centenas, daí eu já passo para a casa dos milhares. 2 unidades de milhares, e aí a gente faz a mesma ordem das unidades de dezenas e centenas. Uma dezena de milhar. Então lá, 1, 2, formou o número 12, só que está na casa dos milhares, então é 12.000. 12.687. Agora, decompondo esses números, é a mesma coisa que eu fazer assim, ó, 10.000 mais 2.000. 12.000 não é isso? 12.000 não é 10.000 mais 2.000? 12.000 mais 600, porque ele está na casa das centenas, mais 80, mais 7. Olha só, 7 unidades, 8 dezenas, 6 centenas. 2 unidades de milhar, 10 unidades de milhar. Aliás, uma dezena de milhar. Ó, uma dezena de milhar, 2 unidades de milhar, 6 centenas, 8 dezenas, 7 unidades. Se a gente fizer a soma de tudo isso, vai dar esse número aqui. Essa é a decomposição desse número, tá? Vocês estão carequinhos aí de fazer decomposição. Então lá, fazendo a leitura do número de novo, eu já sei que, ó, 12.687, tá? Então, esse número aqui, ó, 12.687, a gente já sabe que ele tem 5 ordens. Então, lá já está apontado aqui, está aqui, ó, 5 ordens. Não tenho nem que contar nada. Já olho aqui e já sei que ele tem 5 ordens. E quantas classes? 1, 2, 3. Ó, já tem uma classe aqui, ó. 1, 2. Não terminou, mas tem também, ó, 2 classes e 5 ordens. 2 classes e 5 ordens. Ele entrou na classe dos milhares. Agora, se eu colocar esse número aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, professor, você colocou aí os algarismos das ordens. Tá, mas juntando eles aqui eu vou formar um numeral. E esse numeral é uma quantidade. E essa quantidade ela pode ser lida e ser escrita. Como é que eu faço? A mesma coisa, tá? Eu posso colocar o meu numeral dentro do quadro e fazer a leitura a partir daí. Ó, o 6 é o último número aqui, ó, o último algarismo desse numeral. Então ele vem cá, ó, na casa das unidades. 5, 4, 3, 2, 1. Né? Preenchi, ó, até a 6ª ordem. Até a 6ª ordem está preenchida. Não passou ainda para a 7ª ordem. Então ele não passou ainda para a casa dos milhões. Ele preencheu toda a casa dos milhares e toda a classe simples. Tá? Para fazer essa leitura é a mesma coisa. Ó, unidade, dezena, centena, simples, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Que número que
tem antes do ponto? Não é 123? Então, ó, 123.456, tá? Então, se eu for contar aqui, ó, as ordens eu já sei que tem 6 e as classes a mesma coisa. Sempre contando de 3 em 3, eu vou ter uma classe. Então, lá, 1, 2, 3, uma classe. 1, 2, 3, duas classes. Então, esse numeral aqui, ele tem 6 ordens e duas classes. Tudo bem? E se eu quiser acrescentar mais algarismos nesse numeral, será que ele vai ficar com o mesmo nome, a mesma classe, a mesma ordem? Não, cada vez que eu coloco mais algarismos, aumenta o número de ordem e pode até aumentar o número de classe. Nesse caso aqui, ó, eu vou colocar o número 3 aqui na frente. Tá? Então agora eu vou começar colocando lá na minha casinha. 6, 5, 4, 3, 2, 1 e o 3 lá na frente. Opa! Passou da casa dos milhares, ó. Aqui então eu coloco mais um pontinho. Tá? Esse pontinho aqui, ó, esse pontinho me chama 1000. Esse pontinho me chama milhão, tá? 1000, milhão. 1000, milhão, bilhão, trilhão e vai milhão até o infinito aí, ó. Então, lá, vamos começar a fazer a leitura dos números agora. 6, 5, 4. O 6 está na unidade, o 5 está na dezena e o 4 está na centena. Simples. 456. 4 centenas, 5 dezenas, 6 unidades. A mesma coisa a gente faz a leitura aqui nos milhares, só que é sempre milhar. Unidade, milhar. Dezena, milhar. Centena, milhar. Que número eu tenho antes do ponto? A gente já tinha visto da outra vez. 123. Se é milhar, 123 mil. A bolinha chamando mil aqui, ó. 123 mil. Só que agora eu tenho uma classe a mais. Ele passou para a classe dos milhões. Ó, esse número cresceu. Então esse ponto é chamado de milhão. Que número que eu tenho antes do milhão? 3. 3 milhões. 123.456. Tá? É só vocês lembrarem dos pontinhos. Ó. A cada 3 algarismos, um pontinho. Primeiro pontinho, 1000. Mais 3 algarismos, outro pontinho. Segundo pontinho, milhão. 3 algarismos, mais um pontinho. Terceiro pontinho, bilhão. E aí, até acabar. Tá? Até nunca acabar, porque nunca acaba. Então, olha lá. Aqui, ó. 3 milhões 123.456. Tá? Então aqui eu tenho, não preciso nem contar, já olho aqui, eu sei que está na sétima ordem, então eu tenho 7 ordens. 7 ordens e 3 classes, ó. 1, 2, 3, ele já passou para a terceira classe. 7 ordens e 3 classes. Mas, professor, eu tenho que ficar desenhando esse quadro toda vez que eu quero ler o número? Não, não precisa, tá? Quem tem dificuldade, é lógico que vai fazer o quadrinho durante um tempo aí, até conseguir decorar. Mas, na verdade, a gente pode fazer simplesmente assim. Ó. O professor colocou lá um número assim, ó, 2, 8, 7, 5, 4, 9. Tá? Como saber qual é a leitura desse algarismo? Aliás, desse numeral sem colocar ali no quadro. Como fazer a leitura desse numeral sem colocar ali no quadro? Simples, é a mesma coisa, como se você estivesse colocando no quadro, só que você só vai contar as casinhas, contar ordem por ordem. A cada 3 ordens você coloca um pontinho, que vai formar uma classe. Então lá, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Um pontinho aqui, ó. Tenho uma classe, a classe simples. Depois da classe simples vem a classe dos milhares, ó. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Não precisa colocar o pontinho aqui porque
não passou para frente, para mais uma classe. Então, eu tenho só essas duas classes aqui, ó. Eu tenho a classe simples e a classe dos milhares. Então, lá, antes do pontinho, eu tenho 287, não é isso? 287. Esse pontinho ele chama 1000. 287, 1549. Se eu, por acaso, tivesse um algarismo a mais aí, vai, um aqui na frente, seria a mesma coisa. Eu contaria sempre de 3 em 3 ordens, ó. 1, 2, 3 ordens. 1, 2, 3 ordens. Opa, abriu uma classe aí. Cada vez que eu passo 3 ordens cheinha, eu encho 3 ordens, eu avanço uma classe. Sempre uma classe a mais. Então lá, eu tenho 549, eu tenho 287 e eu tenho 1. Só que eu tenho os pontinhos aqui, ó. Esse pontinho é 1000, esse pontinho é milhão. Ó, 1.287.549. Então, esse pontinho chama 1000, esse pontinho chama milhão, ó. 1.287.549. Esse número aqui, professor, eu não consigo agora fazer porque não tenho quadro. Como é que eu vou saber classe e ordem? É simples. Ordem é só você contar quantos algarismos tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ordens. Então aqui eu tenho 7 ordens. 7 ordens. E classe, professor, como é que eu sei? Só contar de 3 em 3, ó. 1, 2, 3, uma classe. 1, 2, 3, duas classes. 3 classes. Então eu tenho, ó, uma classe, duas classes, 3 classes. Aqui não completou, mas avançou. Se avançou, eu já começo a contar também, tá? Então eu tenho 1, 2, 3 classes. Aqui eu tenho 3 classes, esse numeral aí. Tá? E é isso. Então, a aula de hoje é isso aí, falando sobre a leitura e a formação dos numerais através da classe e das ordens, tá? Sempre lembrando que a gente faz a leitura dos numerais da direita para a esquerda, começando da unidade, dezena, centena, depois passa para a próxima classe, unidade, dezena e centena de milhar, depois passa para a próxima classe, unidade, dezena, centena de milhões, e assim até aonde a gente precisar. E começando sempre contando as ordens também da direita para a esquerda. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª. E aí até não querer mais. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um beijo carinhoso, fica com Deus e até mais.